Oi, gente! Tudo bem? Tudo muito bem. Eu quero esperar o doutor Ricardo. Cadê o meu doutor Ricardo amado? Oi, Bruno. Vamos achar aquele filtrinho que eu adoro, que eu amo. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que está? A pandemia abriu tudo, vocês estão indo pra rua, o que vocês estão fazendo? Não é pra rua, não. Não é para ir pra... doutor Ricardo! Vamos pedir para ele entrar. Doutor Ricardo, entra aqui com a gente. Ricardo Andrade, adicionar o meu adorado, o meu amado Ricardo Andrade. Vem, doutor. Vem, doutor querido. Doutor, cadê você? Eu te chamei o doutor Ricardo. Está conectando. Espera aí que eu já apareço. Doutor. Dri, você tá aí, Dri? Beijo, amor. Minha linda. Tô esperando o doutor Ricardo. Cadê o doutor Ricardo, gente? Cadê o doutor Ricardo? Doutor Ricardo, please. Venha, doutor Ricardo, venha. É só aceitar, doutor Ricardo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Estamos esperando, doutor Olá, tudo bem? Como vai, Ana Lu? Tudo bem? Espera só um pouquinho, meu anjo. Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. E você? Como está o retorno aí? Eu estou ouvindo você maravilhosamente bem. Que Super bem. bom, Otimamente. Você está me vendo bem? muito bem. E cada dia mais bonito. Ai, meu amor, graças à sua mãozinha linda. Que bom participar dessa live. Eu assisti a live do Djalma, foi ótima. Não esqueça de Por botar no IGTV. A da Carol, a da doutora Vanessa, ficaram ótimas. Vamos para a nossa hoje, né? Quais são as dúvidas dos seus Instagrams? Vamos. Estou morrendo de saudades. Primeira coisa, morrendo de saudades. Quero dizer, gente, que o doutor Ricardo e eu, nós mantemos uma relação assim, afetiva muito grande mesmo. A gente se conhece, se ele atua há 30 anos, a gente se conhece há uns 20, né? Então, é difícil eu falar doutor Ricardo Andrade. Às vezes vai sair vai sair Ricardo, mas doutor, tá? Para vocês que eu vou tentar. Mas, gente, eu queria dizer, como eu disse ontem para o Djalma, eu tenho a sorte de ter assim pessoas à minha volta que são anjos, digamos, né, doutor? Né? O doutor Ricardo é uma figura, gente. Não posso falar outra coisa, doutor Ricardo. Como você recebe as pessoas, a delicadeza dele. Eu não sei se é porque ele já foi aqueles lugares maravilhosos, a Indonésia, então ele já teve contato com Buda. Então ele é de uma calma, gente, de uma calma. Tudo ele é calmo. Não é isso, doutor? Eu não estou falando brincadeira. Falando alguma Isso é brincadeira. verdade. No consultório, essa é uma das características mais importantes. Você ter paciência, calma, conseguir explicar com calma e com clareza as dúvidas que as pessoas têm. Isso é fundamental. E eu acho outra coisa que você tem de muito importante. Quando não há necessidade de alguma intervenção, você fala assim, volta daqui, quando você tiver uns 70 aninhos, você volta, meu amor. Volta com 70 anos, eu faço para você. Eu volto, entendeu? Eu amo ele
Na realidade, as pessoas às vezes tendem a hiperindicar, ou seja, elas querem fazer procedimentos que ainda não estão na fase adequada da vida, ou que não é, ou não há necessidade. Então, você precisa ter clareza. Cirurgia plástica é você saber indicar bem. Uma das coisas mais importantes na cirurgia plástica é você realmente ajudar a pessoa a escolher o melhor procedimento e a melhor hora de fazer. E, doutor, quando as pessoas chegam aí, você vê que realmente não precisa mesmo. Você é todo educado para falar, olha, não precisa, talvez você está com algum probleminha, assim, né? Hoje tem algumas formas de você levar essa forma de conversa com os clientes de uma forma bem tranquila. Uma das coisas é você orientá-las para que elas busquem outros profissionais e outras orientações. Assim, ela vai fazer uma mediana, ela vai fazer um equilíbrio dessas avaliações. E se a maioria deles não indicar esse procedimento, é claro que ela está realmente querendo alguma coisa que não é necessário ou que não é indicado. Isso é muito importante, as coisas fazer no momento certo e quando há indicação. Nossa, já tem uma fã sua aí, a Cristiane, já está falando Viu? super. Super recomendo, não vejo a hora da minha próxima. Doutor, tem muita coisa nova chegando ou a cirurgia plástica parou ali no. Ou não? Não, não parou no tempo, não. A cirurgia plástica está evoluindo a cada dia. Novos procedimentos são agregados ao nosso arsenal terapêutico e, em especial, para as pacientes mais jovens, para que a gente retarde o envelhecimento, cada dia mais nós temos procedimentos mais interessantes, mais fáceis, mais simples, com menor downtime. O que é isso? Você faz o procedimento e fica o mínimo possível fora da sua vida diária, do seu cotidiano. Um exemplo disso é, por exemplo, a prótese de mama. A prótese de mama, hoje, você precisa se retirar dos seus afazeres ou do seu dia a dia um número de vezes muito menor do que antigamente. Ou seja, os procedimentos ficaram menos invasivos, ficaram mais seguros e, obviamente, a recuperação é mais rápida. A prótese mudou a colocação ou está igual? Mudou bastante. Antes a gente Mudou. falava em só colocação sobre a mama. Então, essa era o mais falado. Hoje você pode colocar a prótese sobre a fáscia do músculo peitoral, pode colocar essa prótese debaixo do músculo, ou pode colocar numa colocação que a gente chama de dual plane. Ela fica a parte superior dela por debaixo do músculo e a parte inferior subfacial. Esse caso é muito interessante para as pessoas que têm um início de queda, mas ainda não chegaram a ter uma queda muito acentuada. Então, nesses casos, você consegue fazer um relevo gracioso e bem desenhado do polo superior, ou seja, da parte de cima da mama, e, ao mesmo tempo, trazer a mama para frente e para cima. Tá. Mas aí a cicatriz fica onde, doutor? Bom, aonde Aí, pode ser colocada a cicatriz da mama? Na prótese de mama, existem 3 lugares preferenciais para se fazer essa cicatriz. Ela pode ser no sulco debaixo da mama, a gente chama isso de inframamária. Ela pode ser feita pela axila, a gente chama isso de via axilar. Ou ela pode ser feita ao redor da areola, ao redor do CAP, ou seja, ao redor do biquinho. Nesses casos, é necessário que o mamilo, o bico, o CAP, seja maior do que 4 centímetros, para que a prótese possa ser colocada. Então, são 3 alternativas. Pela axila, embaixo do sulco mamário ou pela região do mamilo. O que a gente sabe é que existem outras formas de se colocar, sim, mas elas são menos comuns. Por exemplo, nos Estados Unidos se utiliza muito a via umbilical, que chama tube. Ou seja, nossa, transumbilical, passa aquele. você coloca exatamente. Mas lá eles usam uma prótese que é pouco utilizada no Brasil e que tem muito pouca aceitação, que é uma prótese que a gente chama inflável, é uma prótese salina. Ela requer mais trocas e ela requer mais manutenções.
Uma outra forma, quando você vai fazer a cirurgia associada, é você colocar essa prótese pelo abdômen. Então, você que já tem filhos, tem um abdômen flácido, já tem uma flacidez grande estabelecida, então você pode colocar essa prótese sem necessariamente fazer uma cicatriz na mama. Você coloca essa prótese através do abdômen. Então, isso chama via transabdominal. Mas, doutor, essas que você está falando é para quem só quer a prótese, não é para quem tudo e quer subir. Quem quer subir vai ficar com uma cicatriz. É isso Bom, ou não? isso é ótimo. Então, aí, para quem tem a mama caída, isso é É. fácil de você ver na frente do espelho. Então, você parada na frente do espelho com os braços ao lado do corpo, se o seu biquinho da mama já caiu abaixo da linha média do braço, ou seja, do meio do seu braço, nós já falamos que você tem uma queda mamária, de grau 1, grau 2 ou grau 3, quando a gente chama que ela chegou ao cabo da Boa Esperança, que ela já virou o cotovelo. Nesses casos, você não pode mais pensar em só colocar uma prótese. Nesse caso, você vai ter que elevar a mama. Então, você vai fazer uma mastopexia. Nessa mastopexia, o que é isso? É elevar a mama. Nós vamos refazer todo o continente mamário. Nós mexemos no conteúdo e, para isso, nós podemos utilizar uma prótese para dar mais colo e para dar mais desenho, ou nós podemos só erguer o tecido que caiu. Aí é chamado de uma mastopexia clássica. Mas aí vai fazer aquela cirurgia que tem aquele corte lá que eu falei ou não mais? Isso, corte, a gente chama esse corte em T invertido, ou em L, ou em pirulito. Então, são 3 formas de fazer o corte para elevar a mama. Pode ser em T invertido, quando a mama é muito larga e muito caída. Pode ser em L, quando a mama não tem tanta queda. Ou pode ser em pirulito, quando você tem uma queda pequena e você quer uma prótese exatamente. Esse desenho que você fez para os nossos ouvintes. Quando você tem uma queda pequena e você vai usar uma prótese um pouco maior. Entendi. Ô, doutor, agora a pergunta que lotou o negócio aqui, ó. Lotou. O que tem de mais moderno para as lipoaspirações? Bom, a As lipoaspiração mudou. Desde que ela foi proposta por um francês chamado Iliu, ela vem progredindo, ela vem sendo modificada, ela vem se tornando mais segura, e o que se fala no momento são métodos novos, que são métodos que desenham melhor o abdômen. Isso é a chamada da lipoaspiração de alta definição ou lipoaspiração tridimensional. O que você quer com essa lipoaspiração? Você quer fazer desenhos no abdômen que mimetizem, que simulem um abdômen trincado de academia. Então, essas modificações que você faz no desenho do abdômen... A pessoa precisa ter banha, que precisa ter gordura para fazer isso? Isso é uma pergunta super importante, Ana Lu. Para você Gente, não é... fazer uma lipoaspiração de alta definição, para ficar sarada e para secar realmente, você não pode estar muito acima do peso. Inclusive, nós comentamos que quando você quer uma lipoaspiração de alta definição, você precisa necessariamente estar dentro do seu peso e altura ideal. Ou seja, o seu IMC, o índice de massa corporal, tem que estar dentro do ideal. Se você está acima do peso, perca um pouco de peso inicialmente, porque o resultado não fica tão redundante, tão exuberante quando você está dentro do peso ideal. Mas aí a pergunta aqui é das pessoas que querem perder peso com a lipo. Não. Então, isso aí é um erro básico. Perder peso com lipoaspiração não é uma cirurgia de perder peso. Agora é uma equação fácil, basta um lápis e papel, pegue seu peso, multiplique por 7. Se você tem 70 quilos, vezes 7, você pode retirar até 4 litros e 900 ml de gordura. Ou seja, esse é o máximo dentro do limite estabelecido de segurança.
Então, existem a mega lipoaspiração, as lipoaspirações de grande volume, mas essas não têm um aval da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e elas não são consideradas procedimentos extremamente seguros. Eu, particularmente, não recomendo. Lipoaspiração não é um procedimento para você perder peso. É um procedimento para você modelar formas e redesenhar o seu corpo. Então, gente, é isso que o povo confunde. Ah, eu vou fazer uma lipo porque eu tô com uma barriga grande. Então, você não vai perder a barriga grande fazendo lipo, é isso, doutor? A primeira coisa que nós temos que ver é se essa barriga grande é só gordura ou se essa barriga grande é resultado de uma flacidez. Então, aí nós vamos fazer uma prova simples. Você senta e se esta dobra do abdômen encosta sobre as suas pernas, você tem uma flacidez que nós já chamamos de uma flacidez severa. Essa flacidez é para ser removida cirurgicamente, através de uma abdominoplastia ou de uma mini abdominoplastia. Mas, se você, quando senta, essa dobra não encosta nas suas pernas, aí nós podemos removê-la com a lipoaspiração. Agora, uma coisa muito interessante. Vamos embaralhar um pouco a cabeça dos seus seguidores. Então, hoje em dia, nós associamos, quando nós vamos fazer a retirada da pele, a abdominoplastia, a lipoaspiração. Isso chama-se mini abdominoplastia com lipoaspiração associada ou abdominoplastia com a lipoaspiração associada. Muito interessante que quando a gente vai fazer o contorno corporal, a gente tem que observar uma coisa muito importante. Nós muitas vezes nos vemos de frente no espelho e esquecemos de observar nosso desenho de cintura, o nosso dorso, isso, o desenho das costas. Então, o que eu sempre valorizo quando nós vamos fazer o desenho do abdômen é nós observarmos a parte das costas e, se essa cintura estiver proeminente, já no mesmo procedimento, valorizarmos a cintura, valorizarmos o bumbum, aumentarmos o volume através da transferência de gordura, e aí nós vamos ter um contorno corporal mais bem definido. Nossa, sai uma gata daí, né, doutor? Meu Deus do céu. Porque aí, na realidade, o seu contorno fica bem definido. Sim. Sabe o que o pessoal está confundindo aqui nas perguntas? O pessoal está confundindo que o que vai emagrecer a pessoa... Hã? Um beijo para a Shirley que está nos escutando aqui. Ai, mas lógico que é o melhor médico. Mas nem precisa... Eu falei o melhor médico do mundo, eu coloquei lá nas propagandas que eu fiz. Eu aposto que é o melhor médico do mundo. Eu aposto. Não tenho igual. Tudo mas o que ele o pessoal está confundindo? Hã? O pessoal está confundindo. Então, o povo está confundindo o seguinte. Eu até estava explicando outro dia, mas eu não sei explicar. Por isso que eu falei, gente, eu não sou médica. Não vou explicar uma coisa que eu não sei. Entendeu? Eu sei fazer ginástica, eu sei fazer dieta, eu sei fazer essas coisas. Eu não sei explicar outra coisa. Se eu fizer uma lipo, tipo, a pessoa tem 1,60 m e está pesando 80 quilos. Eu vou juntar dinheiro para fazer uma lipo. Gente, não é, eu não sei se eu tô, não é assim, entendeu? Você não vai sair magra de uma lipo. Eu tô certa ou tô errada? Tá certa. Na realidade, esse exemplo que você deu, a pessoa está fora do seu índice de massa corporal. Ela está com 80 quilos, 1,70 m, ela precisa perder peso e depois ela vai ter muito resultado se ela associar uma lipoaspiração. Então, mas a pessoa, ela se engana. E tem médico que faz, doutor. Tem médico que faz, entendeu? Fica uma porcaria o negócio. Eu falei, olha, primeiro eu acho que você tem que emagrecer, você fazer uma dieta, você fazer exercício, aí se você ficar flácida, e em algumas gordurinhas você tira aquelas gordurinhas, aí você vê se você precisa tirar a pele. Eu falei, eu acho que é assim, entendeu? Eu acho. É minha opinião. Falei, mas nada substitui você fazendo exercício. Entendeu? Não existe milagre do médico ir lá e ficar fatiando você. Tô certa, doutora, ou não?
Lembra da live que nós temos no seu canal no IGTV sobre exercícios físicos que você fez com o seu preparador físico? Nós Sim. temos que associar. Hoje em dia não é só a cirurgia plástica, não é só o bisturi. Você associa uma boa nutrição, um bom condicionamento físico, obviamente com uma cirurgia plástica bem indicada e bem realizada, vai valorizar o seu contorno corporal. Então, não tem, gente. Então, não adianta ficar mandando 900 perguntas. A pergunta para ele. Pergunta para ele se ele... Não tem, gente. Não tem como ele abrir você, fatiar tudo quanto é... Sabe? Não é supermercado, entendeu? E mesmo a cânula, ela não suga gordura dura, né, doutor? Existe uma Na gordura... realidade, é assim, hoje em dia, a gente tem que usar aquela regra simples. Então, não esqueçam, lápis e papel, peso vezes 7 é o volume máximo que nós vamos retirar. Outra colocação muito interessante para os nossos ouvintes que estão aqui com a gente no Instagram. Bem, nós retiramos volume. Isso não representa a mesma coisa que retirar peso. Então, quando você faz uma lipoaspiração, você está retirando volume. Você está tirando 2 litros, 3 litros, 4 litros. Então, o volume não representa o peso final. Há uma redução, a gordura é mais leve. Uhum, certo. Agora, então, vamos partir para o rosto. Que corpo, eu acho que vocês têm que procurar um nutricionista primeiro, perder peso, perdendo peso, aí vai procurar uma lipo, consultar, fazer uma consulta com o doutor, que ele, se você não tiver pronta para o mercado, aí ele te manda voltar, aí quando você estiver pronta, ele te atende, deixa linda, você sai impecável. Rosto, agora tá rosto. O que há de mais moderno, ele falou, estão falando aqui bem assim, esqueça as novinhas, doutor. Esqueça as novinhas. O que é Fox Eyes? Fox Eyes. Posso fazer um Fox Eyes? Bom, então é o seguinte, vamos dividir rosto conforme a faixa etária. Para as pessoas mais jovens, para as pessoas da média idade e para as pessoas da melhor idade. Para as pessoas da melhor Tá. idade, hoje a cirurgia facial está bem estabelecida. E com os progressos mais recentes das tecnologias, nós conseguimos modificar o rosto sem deixar eles com os estigmas e com sinais que demonstravam que você tinha feito uma cirurgia plástica. Então, para as pessoas da melhor idade, nós temos a cirurgia plástica facial. Hoje a gente faz ela associada, nós tracionamos não só o plano superficial, não só a pele, mas os planos profundos. E remodelamos as áreas onde nós perdemos contornos ósseos à medida que nós envelhecemos. Para as pessoas mais jovens, o que nós temos hoje é retardar o envelhecimento. E isso nós podemos fazer com uma série de procedimentos. Nós temos uma série de lasers de última geração, nós temos a harmonização facial, nós temos uma série de injetáveis e nós temos uma série de produtos químicos que nós podemos utilizar, retardando o envelhecimento, melhorando o tônus da pele e conseguindo dar uma firmeza e um desenho muito mais gracioso, retardando os procedimentos cirúrgicos. Tá. E o que é o Fox Eyes, doutor? O Que ele está falando do Fox Eye? que elas querem saber o que se podem fazer o Fox Eyes. Para que objetivo especificamente? Aquele olho assim, ó. Bom, na região dos olhos, eu gosto muito de 2 procedimentos especiais. Um é a utilização do laser, tá? Nessa parte em especial, um laser que está ganhando cada dia mais a Esse eu tô com colocação Fica um olho é o assim, ó. laser do fotona e o uso da toxina botulínica. Isso, para as pessoas mais jovens, rejuvenesce bastante o olho e torna o olhar muito mais vívido e muito mais charmoso.
Mas você já viu aquelas americanas que elas estão fazendo? Elas estão colocando Exatamente. um negócio aqui E que isso puxa. você pode fazer de duas vezes, de duas formas. Uma das formas que você pode fazer é uma cantoplastia. O que que é isso? Você pega o photo eyes nada mais é do que você ter a lateral dos olhos mais alta que a parte medial dos olhos. Isso pode ser feito de várias formas. As americanas têm utilizado isso com uma cirurgia endoscópica, que é feito com um corte na área do cabelo, ou você pode fazer com um pequeno corte na parte superior da sua pálpebra e você traciona a parte lateral da sua pálpebra mais para cima. Isso deixa o olhar um pouco mais vívido. Isso é um fator muito importante para a gente lembrar jovialidade dos olhos. Quando a parte lateral dos olhos está acima da parte medial, os olhos são considerados mais jovens. É quando o olho está meio caído, ele dá uma puxadinha assim, é isso? Exatamente. Você pode puxar de duas formas. Você pode puxar ou através de uma cirurgia endoscópica, ou você pode puxar através de uma cantoplastia. O que que é isso? É uma pequena incisão que você faz sobre a pálpebra superior e você traciona e fixa a pálpebra inferior. Pálpebra inferior, pálpebra superior. Você pega a pálpebra inferior e fixa um pouco acima no osso do rebordo orbitário. Tá, mas que dor, hein, doutor? Que deve ser isso aí? Não, é um procedimento simples, é um procedimento que leva 30, 40 minutos e, na realidade, a única coisa é o período de recuperação, que são os primeiros 3 dias, porque fica um pouco inchado e um pouco roxo. Essas coisinhas só do depois é que, né? Deve ser uma coisinha dolorida, né? Coisinha leve. Mas isso aí Não, fica. na realidade, assim, a endoscópica não é muito dolorida. Quando você faz com a cantoplastia e faz a cantopexia, cantoplastia quer dizer você está tirando o canto do seu olho de posição. Cantopexia quer dizer você está fixando o canto do seu olho numa parte mais superior. Doutor, sobre nariz agora, o povo quer saber. É, nós, agora, segundo a. Como é que chama? Aquilo que faz facial, injeções, como é que chama? Harmonização facial. Isso. Com a harmonização facial, as pessoas podem dar um jeito no nariz também, sem ter que fazer uma plástica no nariz, não pode? Isso chama rinomodelação. A Vem. rinomodelação é um procedimento ambulatorial. Ele pode ser feito para você alterar todo o contorno do seu nariz, mas ele não é um procedimento ovo. Ele resolve o problema do seu nariz Né? temporariamente. Ah, temporária. Você pode, na realidade, você pode retirar um ossinho sobressalente, você pode apontar um pouquinho, deixar a ponta um pouquinho mais elevada, mas ele é um procedimento temporário. Eu costumo dizer que a rimomodelação é um efeito para festa, ou seja, nós temos um evento, nós temos um procedimento rápido que resolve o problema para aquele evento. Você vai fazer uma sessão de fotos, você tem um casamento, você tem um evento que você vai aparecer muito com o seu perfil, a rinomodelação realmente resolve. Já faz a cirurgia no nariz. Ai, Exatamente. A rinomodelação, então, o que que é? A rinomodelação, você coloca onde está faltando no seu nariz produtos. Esses produtos, o mais recomendado é o ácido hialurônico. Mas a rinomodelação, então, ela é temporária e ela é reversível. Então, ela é muito indicada quando você não tem tempo, não tem downtime para fazer uma cirurgia e quando você quer um efeito muito rápido. Mas não é o procedimento ouro. Se você tem um problema no nariz, o que vai resolver esse nariz é uma cirurgia. óbvio, você se aparece na festa com o nariz, daqui uma semana o nariz está de volta igual e não mudou nada. Exatamente. Marca com o doutor, já faz o nariz. Por amor de Deus, a coisa que ele faz melhor é nariz. A coisa mais maravilhosa do mundo que ele faz é nariz. Ele fez o meu, fez a minha sobrinha, fez a família inteira nariz. Então, pelo amor de O Deus. seu perfil está maravilhoso até hoje.
Até hoje não cai esse narizinho. Até a minha filha quer fazer nariz. Que nasceu com o Ótimo, nariz, bom. quer fazer. Porque tem um ossinho aqui. Ela falou, mãe, eu não vou ficar com ossinho de jeito nenhum. Eu falei, tá bom, filha, o que eu vou fazer? Faça então lá com o doutor Ricardo. Né? Ela vai fazer já 5 anos, ela tem Mas vamos todo. aproveitar, e já que o tema é nariz, vamos conversar um pouquinho sobre nariz. Nariz é uma cirurgia muito delicada, requer É, uma série de é, expertise do cirurgião que você procura, e é é, uma coisa muito interessante. Nariz não depende só do que você deseja, o nariz depende também do que recobre ele, ou seja, se você tem uma pele grossa, se você tem uma pele que não tem uma boa adaptação, o resultado e o contorno não fica tão bonito quanto quem tem uma pele mais fina e uma pele mais moldável. Portanto, quando você vai fazer uma cirurgia de rinoplastia, é muito interessante que o cirurgião coloque e discuta detalhadamente com você quais são as possibilidades e quais são as alternativas. A cirurgia da rinoplastia, por incrível que pareça, mesmo desde 1929, quando o Joseph começou a dar os seus primeiros passos, ela evoluiu bastante. Então, hoje ela pode ser feita de forma aberta, quando você faz o cortezinho na parte da frente do nariz, pode ser feito da forma fechada, ela pode ser uma rinoplastia de ressecção, ou seja, quando você tem um ossinho a mais, uma cartilagem muito proeminente, ou seja, aquele nariz de tucano, ou ela pode ser uma rinoplastia de inclusão, quando você faz uma transferência de cartilagem, seja do seu nariz ou seja das suas costelas, para dar um novo desenho ao seu nariz. Nariz, então, é uma cirurgia de requinte, é uma cirurgia de detalhes. E é muito importante que você faça um bom estudo, com fotos, com o seu cirurgião explicando detalhadamente quais são as possibilidades e os resultados. Agora, sim. isso é uma pergunta interessante que entrou agora de um dos nossos ouvintes. Ai, Quanto não. tempo eu vou esperar para ter um resultado final de uma cirurgia de nariz? Bem, Ai, gente, é nariz é super. uma É então, rápido. nariz depende muito do tipo de pele. Muitas vezes o resultado só aparece após os primeiros 6 a 12 meses. Portanto, você tem Eu, que ter um pouco de paciência. A sua pele não, a sua pele é mais fina, então o seu resultado aparece mais precoce. Mas quem tem a pele mais grossa e mais oleosa, o resultado vai aparecer com mais longo tempo. Uma coisa que tem dado muito o que falar ultimamente são as cirurgias de alteração da asa do nariz, a chamada alectomia. que E isso isso? entrou uma pergunta aqui: o que é uma alectomia? O que eu faço para resolver quando o meu nariz é muito alargado? Bom, Ah, a alectomia é uma cirurgia que é feita na lateral do nariz, na parte ah, da asa. Quando você tem a asa muito alargada, ela estreita a ponta do nariz. Mas tem. muito importante, essa cirurgia tem que seguir os princípios básicos da boa trigonometria do nariz, porque se você estreitar demais o seu nariz, diminui o fluxo de ar e aí você tem um problema respiratório secundário. Portanto, é muito interessante que você meça a altura do seu nariz pela sua largura para ver quanto você pode estreitar. É, tipo, o meu ficou certinho aqui, os tamanhos aqui ficou certinho. Mas quando a pessoa tem muito largo, aí tem que puxar daqui, assim, ó. Isso, A, exatamente, é o que nós estávamos comentando, a alectomia. Nós reduzimos a asa do nariz. mas aí pode estreitar aqui no meio também? Geralmente nós fazemos associados. Isso é muito interessante porque a alectomia é muito realizada nos narizes que nós chamamos étnicos. Os narizes orientais, os narizes negroides, eles são mais largos, eles não têm o contorno da asa nasal muito bem definido. Então, para esses casos, a alectomia é muito bem indicada. Tá. Só falando um parênteses aqui, eu não vi um nariz feio que o doutor fez, viu? Nenhum, ele tá falando aí, mas Bom,
Nariz é uma coisa muito interessante. Vamos conversar sobre isso também. Nariz, nós temos que, sempre que fazemos o nariz, de cada 100 narizes, nós temos que lembrar que 3%, ou seja, 3 em cada 100, precisam de alguma implementação de melhora. Por quê? Porque pode ser que o arcabouço do nariz esteja bem desenhado, mas o recobrimento, o envelope do nariz não desenhe bem. Então, nariz, sempre que você for fazer, tenha em mente que sempre existe a possibilidade de você precisar de uma implementação de melhor. Eu acho o seguinte, sempre me falaram isso, isso é verdade. Médico, você só procura, gente, com recomendação. Você não procura na lista telefônica, ou você está desesperada, aí você passa na esquina e lê lá cirurgião plástico. Então, por que eu trouxe o doutor Ricardo aqui? Porque eu conheço há mais de 20 anos, minha família toda operou com ele, várias coisas. Né? Eu falei para vocês que eu tirei um lipoma, que ficou uma cicatrizinha minúscula aqui de baixo, eu tinha que tirar aqui pelo pescoço, não fiquei nada, né? Porque tirar aqui por cima. Foi um gênio. Então, o que é a recomendação? É isso, é você falar, eu recomendo essa pessoa. Por que eu recomendo essa pessoa? Porque tudo que eu vi essa pessoa fazer deu certo, entendeu? Então, por que você recomenda de olhos fechados essa pessoa? Então, não vai em qualquer pessoa, gente, para fazerem coisas que você fica horrorizada, às vezes, de ver. Que eu, em academia, doutor, eu fico horrorizada de ver pessoas que fizeram silicone e vão na academia e o silicone está um aqui em cima, outro aqui embaixo. Uma coisa bárbara, assim, de carniceiro, coisa de carniceiro mesmo, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que se preocupar muito em escolher muito bem a pessoa que vai, o cirurgião que vai, procurar realmente referência desse cirurgião, com quem que já fez, o nariz, você fez quantos narizes, deixa eu ver o nariz dessa, deixa eu ver, né? Isso é muito importante, eu acho. É fundamental. Exatamente. Uma forma muito interessante é você consultando o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e verificando no site se esse cirurgião é formado, se ele é cadastrado e qual é o registro que ele tem, ou seja, se ele é realmente um cirurgião plástico. Então, cirurgia plástica é uma coisa para o cirurgião plástico fazer. A outra coisa que estão perguntando aqui, doutor, a, eu não sei falar o que é, vocês não falaram para mim o que é. O que as Kardashians colocam no bumbum? Muito boa, essa pergunta é ótima. Um abraço para a Fabiana Jatete, que acabou de entrar e está aqui com a gente junto nessa live. Então, as Kardashians é o seguinte, elas, na realidade, elas fazem transferências de gordura. Essa é uma cirurgia muito em voga nos Estados Unidos, chama BBL, Brazilian Buttock Lifting. São cirurgias em que você tira gorduras de várias áreas do corpo e transfere para o bumbum. E essas transferências são grandes volumes de gordura. Então, por isso, elas têm bumbuns tão definidos. Além de terem os bumbuns extremamente definidos, elas removeram bastante gordura da região da cintura. Então, quando você vê o desenho corporal, você vê uma cintura mais marcada e, consequentemente, o bumbum aparece mais. O desenho fica mais marcado. Mas não é, então, nenhuma coisa sintética, é a própria gordura delas? Não, isso foi feito com a gordura delas. Até vamos comentar um pouquinho, porque vira e mexe aparece alguma tragédia. Lembre-se, bumbum não é um lugar para você colocar produtos inorgânicos de alto peso molecular. Eles vão migrar. E o que você coloca hoje no bumbum vai acabar na sua canela no futuro. Então, aquelas colocações que a gente vê, aqueles absurdos, colocando silicone, colocando metacril, são coisas que não são indicadas. No bumbum, o que você deve fazer? O que você pode fazer? O que é novo? Bem, você tem uma coisa extremamente nova, extremamente interessante, que são os bioestimuladores, e você tem uma coisa muito interessante, que é muito recomendada para quem não tem desenho nenhum, que são as próteses de bumbum. Então, para quem já tem um desenho de bumbum
e quer apenas elevá-lo ou quer dar um pouco mais de tonicidade, nós temos os bioestimuladores. Por exemplo, a colocação de um produto que se chama Radiesse, que é a hidroxapatita de cálcio. É muito interessante, entrou com tudo, é um produto que dá desenhos extremamente graciosos e melhora em muito o contorno e o desenho do bumbum, mas não dá volume. Para dar volume, você tem que pensar na sua gordura ou numa prótese de bumbum. E serve para quem então, doutor? Esse que não dá volume. Então, você pode ter uma perda de consistência do tecido celular subcutâneo. O que é isso? Estrias, celulites, flacidez. Então, esses produtos são bioestimuladores e eles ajudam bastante. E são procedimentos cada dia mais procurados. Tá, para quem tem um bumbumzinho caído, uma coisinha assim, então ele dá uma carinha melhor, mas você vai lá e bota um silicone. Mas não fica feio o silicone, não, no bumbum, doutor? Não, silicone para bumbum tem grandes indicações, é um belíssimo tratamento para quem tem um bumbum muito pequeno e para quem não tem a possibilidade que nós façamos a transferência da gordura de uma região para outra. Então, é um procedimento bem indicado, bem estudado, é um procedimento bastante feito no Brasil e nós somos um dos pioneiros nessa técnica no mundo. Fora o Brasil, apenas o México e os Estados Unidos têm um número tão grande de casos como nós temos aqui no Brasil. Gente, obrigada pela audiência e a gente está agradecendo eu e o doutor. Muito obrigada, viu? Vocês são os amores. Estão perguntando aqui se injetar gordura no bumbum, aí você emagrece, aí você perde a gordura que você colocou no bumbum? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Quando você coloca a gordura ou no bumbum ou em outras regiões, ou transfere para a face, ou transfere para a mama, que é uma coisa que nós podemos conversar sobre a transferência de gordura para a mama, para dar mais colo e desenho sem a necessidade de uma prótese, você tem que lembrar que se você tiver um processo de emagrecimento muito intenso, você tem perdas de volume, com certeza. Então vai junto. Você emagrece e vai junto. Você tem que primeiro ver que nem sempre 100% do que você transfere, ele fixa na região, porque ele vai ter que formar toda uma microcirculação e ter uma nova viabilidade na região. Por isso que aquelas grandes transferências de gordura acabam acabam tendo resultados precoces muito interessantes, mas a longo prazo um pouco decepcionantes. Nossa, e as Kardashians continuam com aquele, né? Não perde aquele negócio delas lá, né? É complicado. Mas ali tem duas coisas que nós temos que lembrar. São 6 horas de academia todos os dias, né? E uma quantidade ilimitada de procedimentos que elas fazem. Então, não é só a transferência de gordura. Aquilo tem muita academia e tem muito procedimento associado. Deve ter outras coisas. Doutor, também agora as meninas querem falar sobre abdominoplastia. Existe alguma coisa nova para não ficar com aquela cicatriz tão grande? Elas tiveram neném, estão com o abdômen muito flácido, mas elas temem pela cicatriz muito grande. Dizem que é de um lado a outro lado. Não sei se é um pouco mais debaixo do umbigo, ou 4 dedos debaixo do umbigo, não sei. Melhorou, tá menor, tá maior, tá? Como é que tá? Continua igual? Bom, a abdominoplastia é uma cirurgia que, se você quer grandes resultados, você vai ter cicatrizes maiores. Se você quer resultados menores, você vai ter cicatrizes menores. A abdominoplastia, quase em 100% dos casos, a cicatriz vai de um ossinho até o osso da bacia. Basta você colocar 2 dedos sobre os ossos da bacia, chama crista ilíaca, e você vai ver a extensão que você vai ter de cicatriz no final. Essa cicatriz fica bem na aparente, ela dá para cobrir com um biquíni com facilidade.
Hoje você tem uma série de fatores que você não tinha antigamente, que fazem com que a cicatriz tenha uma evolução maior, melhor, e que, por maior que seja a cicatriz, você tenha uma cicatriz mais inaparente. Você tem colas, você tem novos fios de sutura, você tem materiais novos para você utilizar sobre essa cicatriz, e você tem uma série de lasers e produtos químicos que vão ajudar muito a melhorar essa cicatrização e torná-la o mais inaparente possível. Mas o que é eu, por exemplo, eu querer uma melhor ou querer uma média? Essa melhor seria o quê? Arrancar mais pele? A média É seria... simples, nós conversamos, para quem está nos acompanhando desde o começo da live, nós já conversamos sobre isso. Se você está sentada e o seu abdômen encosta sobre a sua perna, você já tem uma flacidez grande, você já tem um avental. Nesse caso, você vai precisar fazer uma abdominoplastia clássica. A abdominoplastia clássica tem uma cicatriz grande, ela vai de um osso a outro da espinha ilíaca anterior, de um lado até o outro lado. O que você pode fazer para essa cicatriz melhorar é usar uma série de fatores, sejam os fios de sutura que melhoraram muito, sejam as colas cirúrgicas, que permitem que você já possa fazer o banho no dia seguinte, que permitem que você já pode estar usando a malha com maior tranquilidade precocemente, né? Mas se você tem uma grande flacidez, mais de 2 filhos, teve uma grande perda ponderal, nesse caso a abdominoplastia tem que ser a abdômino clássica, aquela abdômino que você faz a cicatriz maior, mas você tem melhores resultados. E continua usando a cinta, tem que usar por quanto tempo a cinta, doutor? Bom, isso é muito interessante. Vai depender do cirurgião plástico que você escolheu lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se ele utilizou o dreno, ele vai deixar você com a cinta por um período de tempo um pouquinho mais longo. Se você não usou o dreno e usou técnicas que a gente chama de ancoragem do abdômen, você pode usar a cinta um pouquinho menos de tempo. De qualquer forma, você tem que levar em consideração que você vai ficar entre 60 a 90 dias com uma cinta, às vezes um pouco mais. Porque vai colar, cola a barriga. Exatamente. Ela tem 2 efeitos. Um efeito é o conforto, que ela te ajuda na movimentação, impedindo a movimentação dos tecidos e fazendo com que você tenha mais conforto e menos dor. E, além disso, ela evita complicações secundárias, que é a formação de coleções de sangue, que são os hematomas, ou coleção de líquidos, que são os seromas. E no silicone é a mesma coisa, tem que usar aquele sutiã específico também para isso, né? Para sustentar o Bom, agora silicone. mudamos um pouco, vamos para o andar de cima. O silicone, então, no silicone, você vai usar um sutiã cirúrgico. Esse sutiã cirúrgico pode ou não ser acoplado a uma cinta torácica. Esse sutiã cirúrgico, você vai usar pelo menos 15 dias de dia e de noite e entre 60 a 90 dias no período à noite para dormir, até você se acomodar. Vai depender um pouquinho da escolha do seu cirurgião plástico, da técnica que ele utilizou e, muito importante, da sua recuperação. Existem pessoas que incham mais, tem pessoas que têm a recuperação um pouco mais lenta e tem pessoas que têm complicações, seromas, coleções de sangue, que são os hematomas, né? Então, vai depender um pouco da evolução no pós-operatório. Ô, doutor, e o que era? Eu esqueci o nome agora. Ah, quando encapsulava a prótese. Ela não costuma mais fazer isso? Eram as próteses antigas que encapsulavam? Ou não? Essa é uma Agora ainda. excelente pergunta. Então, nós vamos conversar sobre complicações de prótese. O encapsulamento, ou seja, a formação de uma cápsula grossa que deforma e dificulta você a usar roupas porque a moldagem de uma mama fica diferente da outra, ela acontece pelo atrito da prótese com os tecidos mamários ou os tecidos que ficam ao entorno da prótese. Ela era mais comum com as próteses mais antigas, que eram
de conteúdo líquido e de superfícies mais lisas. E ela é muito comum nas próteses que têm o que a gente chama de macrotextura. O que é macrotextura? Vamos conversar um pouquinho sobre prótese. Quando você vai conversar com o seu cirurgião plástico, ele tem uma preferência, um treinamento e uma habilidade num tipo especial de prótese. E hoje elas podem ser consideradas em 4 tipos: as lisas, as nanotexturizadas, as microtexturizadas e as macrotexturizadas. O que é isso? Quanta palavra difícil para descrever a superfície. Ou seja, quanto mais áspera for a superfície da prótese, maior a textura. O que a gente sabe é que quanto maior é a textura, maior é a formação de cápsulas, maior é a formação de contraturas. Contraturas e cápsulas é aquela deformidade que você vê, os contornos ficam diferentes, a palpação ela fica com uma consistência diferente e o que é muito desagradável, ela acaba dando como complicação dor e você acaba ficando com realmente não se adaptando àquela prótese. Sempre que tivermos a contratura, nós temos que remover essa contratura e nós temos que, obrigatoriamente, fazermos uma coisa muito importante, analisarmos qual é o tipo de contratura. Mas quando dá o encapsular, tem que tirar os dois silicones dos dois lados? Boa pergunta. Então, vai depender de quanto tempo faz que você fez. Se for uma contratura precoce, se você tem menos do que 2 anos, ou se for uma contratura tardia. Porque o que acontece, por exemplo, é o caso da Jane, que entrou agora e fez essa pergunta. Ela tem uma prótese com 7 anos. Se ela tem uma contratura de um lado direito e não tem do lado esquerdo, ela está nos perguntando, e com muita razão, se ela trocar de um lado, ela vai ficar com uma prótese nova e do outro lado uma prótese com 7 anos de idade. Então, nesse caso, o melhor seria trocar as duas. Ah, sim, troca e coloca uma nova, uma mais. Exatamente. E existe possibilidade dessas novas também encapsularem por causa do organismo da pessoa ou é por causa da prótese que encapsula? Tem 2 fatores que fazem com que você tenha o risco de ter a contratura. Um é o tipo da superfície e o outro, os seus fatores imunohistoquímicos, ou seja, os seus fatores imunogenéticos, ou seja, a sua característica, ou seja, como você vai reagir à prótese. Vamos fazer um parênteses e vamos ser bem claros. A prótese é um corpo estranho e nem 100% das pessoas se adaptam à prótese. Existem pessoas, inclusive, que nós acabamos recomendando para que elas não fiquem com a prótese, ou seja, elas têm que fazer o que eles chamam de explantação, ou seja, a retirada da prótese. Já deu problema em uma, deu problema em outra, então é melhor, né? Não ter Exatamente. mais. E nós temos que deixar bem claro, não é a totalidade dos casos que nós vamos ter uma boa adaptação. Existem pessoas que têm sintomas e sinais secundários que são decorrentes do envoltório ou da transsudação do conteúdo que está dentro da prótese. Então, não é 100% das pessoas que vão se adaptar a uma prótese. Isso é a realidade. Sim. A maioria acho que se adapta, né, doutora? A minoria não se adapta. Acho que Na realidade, a adaptação é muito boa. Ela já é usada desde 1959. Nós já evoluímos, nós já estamos nas próteses de 3ª e 4ª geração e a quantidade de pessoas que têm problemas é muito baixa. Mas nós temos que ficar bem atentos, porque nós precisamos fazer o seguimento. Quando você coloca uma prótese, você precisa lembrar que essa é quase uma certidão de casamento. Você precisa estar sempre revisando a sua prótese. Ou você precisa, no primeiro ano, fazer exames que são simples, é um exame de ultrassonografia a cada 6 meses, e a partir do primeiro ano, você pode fazer a cada ano, e muito importante, fazer um outro exame muito simples, fácil de fazer e não invasivo, que é uma ressonância magnética.
Então, colocar uma prótese representa, você vai ter que cuidar dela diuturnamente na sequência dos tempos. Tá. Faltou agora, a gente está desmembrando aqui o corpo todo, ó. Gordura entre as pernas. Eu faço uma lipoaspiração ou o que se indica? Mal consigo andar por Bom, causa aí da então vamos gordura. lá. Essa aí, a gordura no meio das pernas é fácil de ser identificada. Se você estava acima do peso ou se você tinha uma grande flacidez de tecido, provavelmente a lipoaspiração não será o melhor procedimento para você retomar o desenho das suas pernas. Aí você vai precisar fazer um lifting de coxas. A lipoaspiração na raiz de coxa é para quem tem pequenos volumes de gordura nessa região, com uma excelente qualidade de pele. Se a qualidade da pele não for muito boa, você vai ter resultados muito ruins e resultados desfavoráveis. Você vai continuar insatisfeita e sem conseguir utilizar o seu biquíni com conforto. Mesmo porque vai dar flacidez, né? E como essa cicatrização, Exatamente. a cicatriz do meio da coxa é grande, não é, doutor, também? Ela vai depender. Ela pode ser dividida em dois modelos. Uma que vai na virilha, que contorna a perna, e a outra que vai de uma extensão à outra, uma que vai do joelho até a região da vulva. Então, existem várias formas de abordagem. Como que você vai resolver isso? Você vai resolver isso consultando o seu cirurgião plástico associado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nossa, não modernizou isso aí, doutor, ainda? Não tem uma mais moderna para isso, não? Tem, nós temos várias técnicas e vários aparelhos bastante modernos, como, por exemplo, a criolipólise, que pode ajudar nos casos em que você tenha pequena quantidade de gordura e excelente qualidade de pele. Para quem não tem qualidade de pele, para quem tem uma flacidez muito estabelecida e para quem tem um grau de celulite muito avançado, esses métodos que não são cirúrgicos não têm resultados tão avantajados. Doutor, passou uma moça aí agora perguntando se você já voltou a operar ou não. Bom, então é o seguinte, cirurgia plástica em tempos de pandemia. Então é assim, se você é grupo de risco, se você tem uma doença associada, se você tem um problema de saúde e se o sistema de saúde do seu município ainda não autorizou a realização de procedimentos estéticos ou cirurgias plásticas, nesse caso você tem que esperar até que você tenha a liberação. Particularmente, eu considero muito recomendável que as pessoas consideradas grupo de risco, ou seja, que tem pressão alta, que tem diabetes, que estão acima do peso, que tem uma doença associada, essas pessoas têm que esperar o final dessa pandemia que nós estamos vivendo. Mas você não voltou ainda, doutor? Só para cirurgias de pequeno porte, para pacientes que não sejam grupos de risco. Ou assim, alguma coisa emergencial, assim? Exatamente, um trauma, um, um ferimento, algum procedimento que seja de pequeno porte. Em Campinas ainda não falaram nada da liberação da cirurgia plástica? Em Campinas já tem os hospitais, já estão retomando as cirurgias que nós chamamos eletivas. Então, nós vamos classificar cirurgias em urgências e as cirurgias de eletiva. A maior parte dos hospitais já está retomando as cirurgias eletivas. E existem hospitais em Campinas que, pela sua logística e pela organização que eles têm, eles distribuíram de tal forma que eles realizam procedimento em pacientes que não são soropositivos nesses hospitais, ou seja, são hospitais que a gente chama COVID-free, ou seja, sem pacientes com COVID, e transferiram os pacientes com COVID para outros procedimentos, para outros hospitais.
Certo. Mais alguma pergunta aqui? Tem mais um que eu acho. Meu Deus. Orelha de abano. Essa é uma pergunta simples. Então, vamos dividir o seguinte. Orelha de abano é um procedimento que a gente pode fazer a correção em 3 etapas da vida. Ter a orelha dela. Ela cola todo dia a orelha, tadinha. Simone não Vai acabar colhe. machucando e isso não é recomendado. Você vai Bom, pegar a alguma orelha coisa. pode ser corrigida de 3 formas. Logo que você nasce, com um capacete especial que foi desenvolvido pelos japoneses, você coloca esse capacete logo no nascimento e mantém por 21 dias. Depois, a outra fase muito recomendável é entre os 6 a 7 anos de idade, quando a pessoa está entrando para a vida escolar e está começando a ter maior convivência social, ou seja, ele fica menos estigmatizado. Quando a gente deixa para corrigir, quando a gente já tem mais idade, ou seja, após os 10, 15 anos, a taxa de recidiva é maior. Então, para os pais e para os responsáveis pelas pessoas com orelha de abano, não lembre-se, é sempre melhor fazer essa correção entre 6 a 7 anos. Olá, doutor. Sou a Josi. Trabalhei com o doutor Ricardo e agora moro em Portugal. Ele é um excelente profissional e sua equipe também sente saudades. Você lembra da Nossa, Josi, que abraço, que prazer vê-la aqui. A Josi saudade? trabalhou conosco e não esqueça de mandar seu endereço aí em Portugal. Assim que as viagens voltarem, nós vamos visitá-la com certeza. Sucesso em Portugal, Josi. Foi um prazer vê-la aqui nos assistindo. A gente chegou em Portugal, doutor. Você tem Nós ideia estamos onde ficando internacionais. a gente chegou em Portugal. Muito obrigada. A gente nem tem noção onde a gente chega. Só depois nos comentários a gente sabe onde a gente chegou. Só depois. A gente nem tem noção de tanta gente que a gente chega. Olha, beijinhos para você, doutor, da... Como que é o nome dela? ISG. Como que ela chama? IG. IG. Não sei. Josiane. Ah, tá. Ô, doutor, a gente está tendo que terminar, senão nosso Instagram cai, aí eles deixam só 3 Mas é bom visualizações. que nós vamos estar no seu IGTV. Então, quem não pôde assistir, comente, fale com as amigas, fale com os amigos, entre no canal da Ana Lu Oficial, você vai poder ver nosso vídeo novamente e pode poder recomendar. E, meus parabéns, Ana, porque na realidade você está com um canal com uma visualização super positiva e você se transformou numa entrevistadora muito criativa, dá o tempo suficiente para que o entrevistador responda. E nós tivemos uma grande participação, como da Eudê Miranda. Um grande abraço para você, Eudê, que trazem perguntas e trazem dúvidas. Eu espero que nós tenhamos outros tempos, nós possamos revê-la. Nós fizemos um en passant, ou seja, demos uma passada geral sobre vários temas e vamos à medida que nós fomos repetindo mais entrevistas como essa, nós vamos colocando os temas tirando mais dúvidas e colocando os temas mais em dia. Mas olha, quando a gente voltar firme, doutor, quando você estiver quase morrendo aí de operar, o senhor vai voltar aqui de novo para continuar as perguntas aqui, porque a mulherada não para, não, entendeu? Aí eu começo a postar as coisas. Ana Lu, como é que faz isso? Onde você vai? Não sei o que lá. Eu coloco no doutor Ricardo Andrade. Mas quem é o Ricardo Andrade? Quem é o Ricardo? Essa cura que mora no nosso coração, que depois eu vou contar as viagens que ele faz. Por isso que ele é esse anjo que ele Isso é. mesmo, deixa para não matar a vontade das pessoas, deixa as viagens voltarem, nós voltamos com o turismo normal, a gente vai conversar muito de viagem. Um grande beijo, Ana Lu, um beijo grande no Cadu, foi um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo tempo todo que estivemos juntos. Você sabe que eu te adoro muito, estou muito feliz pela sua vida particular, por você estar muito feliz. Estou muito feliz por cada dia você estar melhor, estar mais centrado, estar um médico muito mais maravilhoso. Confio em você cegamente.
E digo a vocês, se puderem procurar, procure o doutor Ricardo, todo mundo dando um beijão, Marisa te adora, então, todo mundo fala que te adora aqui, também falo que te adoro. Tudo de bom, É bom ver o muita. nosso fã-clube, né? Mas todo mundo está falando que te adora. E eu te adoro muito, doutor. Muito, muito. E toda a sua equipe. Não, toda a sua equipe. Não vou esquecer da sua equipe. Todas as enfermeiras, todas. Mande um beijo no coração de cada uma delas. Adoro todas, todas. Um beijo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Do fundo do meu coração, viu? Um beijo. Fica com Foi um Deus. prazer. Um beijo. Um beijo. Tchau.